Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um tipo de fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Se você tiver alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês. Pessoal, hoje eu estou passando aqui para fazer um informe para quem pesca aqui na região da APA Marinha Litoral Sul e na APACIP, basicamente Litoral Sul de São Paulo. A APACIP pega Canané, Iguape, Peruíbe, boa parte do Mar Pequeno aqui na porção norte, e também a APA Marinha pega do litoral sul inteiro, é uma unidade de conservação estadual, a APACIP é uma unidade de conservação federal. Então assim, vamos ao que interessa. Já há algum tempo, né, existe uma nova regulamentação para a captura do robalo, tá? Aqui na região. E ela se soma, pessoal, tá? Se soma com a norma federal. E aí eu vou explicar para vocês isso daí direitinho. Basicamente é o seguinte, nesses limites, o tamanho de captura de robalo peva é de 40 a 50 centímetros, tá? Então se instituiu um limite mínimo maior e um limite máximo de tamanho de captura, tá? Então você, pescador amador, pescador esportivo, geralmente pescador esportivo não abate, né? Então assim, vamos falar como pescador amador, 40 a 50 centímetros do peva. No flecha, de 50 a 60 centímetros, ok? E também tem um limite da pescada, que se eu não me engano é acima de 50 centímetros, ou acima de 60 centímetros da jaguara. Tá? Essa daí eu preciso consultar, que na verdade eu já até tinha gravado isso para vocês, mas eu não sei onde foi parar. Eu acho que acabei apagando antes de publicar, enfim. Mas assim, vamos ao que interessa. Então o tamanho máximo do robalo também, do flecha, de 50 a 60. Tamanho mínimo 50, tamanho máximo 60. E acima disso você tem que soltar. Isso é um grande avanço, pessoal, um avanço bem moderno, bem atual, para que se preserve as grandes matrizes, tá? É um modelo parcialmente do que acontece lá na Argentina, né, com o dourado, que lá na verdade você não pode abater nenhum, acho que você só pode abater um exemplar para você comer na beira do lago e na beira do rio ou lago, enfim, mas que não seja a grande matriz, né? Isso tem muita lógica, porque as grandes matrizes, primeiro, elas vão puxar o tamanho de crescimento, né, de potencial crescimento para cima, né? Vai garantir que a prole, né, desses advindas dessas matrizes possam alcançar um tamanho maior, tá? E quem não sabe, o robalo ele passa por um sistema de reversão sexual, né? Ele é um hermafrodita, tem um outro nome. Depois eu vou gravar com algum especialista na biologia do robalo para falar sobre isso. Mas todos os grandes robalos, pevas e flechas, são fêmeas, tá? Todos são fêmeas. Então, por isso, a importância de preservar os grandes, né? Porque serão elas as responsáveis pela perpetuação da espécie, manutenção do estoque pesqueiro, manutenção do tamanho, né, maior. E segunda vez, né, que eu falo, manutenção do tamanho maior. É a biologia que vai prevalecer, né, que vai poder segurar uma genética de tamanhos maiores. Existe um caso do arenque, se eu não me engano, na Grã-Bretanha, que o arenque ele diminuiu muito o tamanho ao longo do tempo. Hoje você tem arenques adultos que não chegam a 1/3 do tamanho dos antigos arenques grandes, né? Por quê? Porque se usava só esse tamanho mínimo de captura, né? E quando você trata de tamanho mínimo, você acaba potencializando que a espécie tenha um tamanho menor. Então você tá sempre abatendo os grandes exemplares,
sejam adultos, ou às vezes são exemplares juvenis, que já tem, né, uma genética de grande porte, então você acaba abatendo eles de uma forma que às vezes ele não chega a reproduzir. E isso traz a genética, né, um nanismo quase da genética. Então ele encolhe o tamanho médio dos peixes, porque você está batendo sempre os maiores, soltando sempre só os menores. Às vezes existem menores que já têm essa característica de ser de tamanho menor, enfim. Isso se acaba acontecendo. Eu achei muito inteligente essa estratégia. E aí agora a questão do mosaico das legislações, né? Importante, pessoal. O tamanho não, a quantidade dos robalos também é limitada aqui na APACIP. 7 exemplares de cada espécie. Mas sobreposta em mosaico, né? Então você tem essa primeira grade, essa primeira peneira. Tamanho mínimo 40 a 50 no PEVA. Tamanho de captura, né? 40 a 50 no PEVA. Tamanho de captura de 50 a 60 no flecha. Limitados a 7 exemplares de cada. Porém, isso se soma à legislação federal, à norma federal, que é de até 10 quilos por pescador, mais um exemplar. Então, você tem que remontar as duas para montar o que você pode, legalmente amador, que quer abater o peixe, que a gente não recomenda, a gente incentiva a pesca esportiva com o solte, ou de repente até um abate consciente de 1 exemplar, 2 exemplares, no máximo. Mas enfim, tratando de legislação, esses são limites. Então não adianta você, na hora que for abordado e eventualmente, fatalmente, vai ser autuado numa situação seguinte. Eu tenho embarcado 7 pevas de 2 quilos cada um. Deu 14, né? Passou do limite da legislação federal. Então você está passível de autuação, mesmo dentro do limite, né, das capturas da APA, né, e das duas APAs. Porque as legislações, elas sempre vão se remontar e vai valer a mais restritiva, pessoal. Não adianta entrar, mas o meu entendimento é esse. Não existe o meu entendimento, né? Se é seu entendimento, lavra-se o auto da multa e você vai discutir em juízo, porque o agente fiscalizador não está ali para discutir o mérito das coisas, ele está para cumprir lei e ordens e o entendimento que a corporação ou o órgão fiscalizador tem, tá? Então não adianta você bater boca com o fiscal, com o policial ambiental, com o técnico que está fazendo a fiscalização, porque ele está lá trabalhando, né? Trabalhando. Ele não quer ferrar ninguém. Por isso que a gente está aqui fazendo esse trabalho para conscientizar e informar vocês, né? Para que evitem problemas. Lembrando que, né? Lógico, esses limites são válidos para pescadores que estão devidamente licenciados com a pesca de a licença amadora de pesca. Se você já não tem essa licença, já está passível de atuação com né? E lembrando, pessoal, vou até gravar mais um programa sobre isso. A questão da licença de pesca, ela é individual, porém se tiver uma pessoa sem licença no barco, você está passível de autuação em conjunto, é como se fosse uma conivência, um cúmplice, né? Uma formação de quadrilha, entendeu? Então sempre se informe, o seu companheiro de pesca tem licença? Ah, não tem licença, pô, é 60 pau por ano embarcado, acho que é 30 reais por ano desembarcado, poxa, né? Não é muito, tá? Ah, mas não existe fiscalização. Force a fiscalização, denuncie e tal, enfim, tá? Esse é o caminho, tá? Então, isso se soma, né? As legislações sempre vão se somar. Não adianta querer bater boca, querer dar jeitinho, porque as coisas normalmente ficam piores, tá? Por muitas vezes, os agentes estão em ações educativas, né?
Porém, nem sempre está garantido isso. Às vezes ele pode te fazer uma orientação, você está com o peixe no viveiro, você solta o peixe e boa. Porém, nem sempre é desse jeito. E um apelo aos guias e pousadas, né? Tomem cuidado com os limites. Tomem cuidado com o abate, com a matança. Porque mais dia ou menos dias o bicho vai pegar. E aí vai ficar bem complicado pro lado de quem está infringindo a lei, a legislação, né? Então isso é bem complicado. Eu entendo que ninguém quer causar prejuízo a ninguém, né? Mas é necessário obedecer às leis. Beleza? Espero ter ajudado a todos vocês, informando assim. Um abraço, até a próxima.